Rogério, muito obrigado, viu, pela sua participação. Quero te agradecer muito. Quem não assistiu, a Dayana que está coordenando, gente, a Dayana que está à frente desse processo todo aí. Eu fico por trás, mas quem coordenou mesmo essa cobertura das eleições foi ela. E vocês agora vão ouvir um bate-papo muito legal com ela, com o Rogério aqui da Cuidar, sobre as perspectivas, sobre as propostas. E, claro, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí. Primeira parte do Hangout, Dayana pergunta, é uma conversa entre eles. Depois, se houverem perguntas, a gente estende um pouquinho para responder essas perguntas de vocês. Dayana, Rogério, um bom bate-papo para vocês. Eu estou por aqui nos bastidores. Muito obrigado, tá? Obrigada, Bruno. Boa noite, pessoal, todo mundo que está assistindo. Estamos aqui com o Rogério Giannini, ele é candidato a presidente pela chapa Cuidar. Quem ainda não viu as respostas, de uma maneira geral, já estão preenchidas lá na página da Academia do Psicólogo, tem toda a cobertura lá com as outras chapas. E, bom, antes de mais nada, explicar que esse é um bate-papo, né? A gente tem algumas perguntas, são as mesmas para todas as chapas. Rogério, boa noite para você. Acho que você pode, por favor, começar se apresentando, falando um pouquinho de você, da sua trajetória. Boa noite a todas psicólogas e não psicólogas que estão nos ouvindo, e a todos também que estão nos ouvindo e nos vendo aqui nesse bate-papo. Eu sou o Rogério Giannini, eu sou psicólogo de formação tardia, eu costumo dizer. Fui estudar aos 33 anos, portanto uma opção da maturidade. Eu sou um militante político, social, desde os final dos anos 70, envolvido com o movimento social, o movimento popular, nos anos 70. Para quem acompanha um pouco a história do Brasil, da sociologia brasileira, vai saber identificar que foi no início nas comunidades eclesiais de base, ainda no bojo, na discussão da teologia da libertação, e depois me enveredei por educação popular. Sempre atuei como educador popular em diversas áreas. Depois de formado, passei a atuar também como educador na área sindical, sempre trabalhando na área da educação, né? Também estudei e trabalhei com formação profissional, né, formação para o trabalho, e atualmente atuo profissionalmente também na área da educação e na área de formação para o trabalho para populações, para projetos sociais de população de risco social, população de rua. Essa é a minha área de atuação. Por conta fui sindicalista até recentemente, fui presidente do Sindicato dos Psicólogos, então atuei muito nessa questão, né, da discussão, pela manutenção e ampliação dos direitos do trabalho, tanto para a psicologia como no debate social mesmo, né. Eu coordenei, há 3 anos atrás, eu coordenei o processo de construção da Conferência Nacional de Trabalho Decente. Então me aprofundei também nesse tema de uma concepção de trabalho que vai para além, né, do esforço de trabalhar e ganhar dinheiro, mas o trabalho tem como uma função social, organizador da vida social também. E discutimos isso com empresários, com gestores e com o mundo sindical. Foi uma experiência bastante interessante. Então, sempre, e por ser um sindicato de psicologia, sempre com a pauta da psicologia também, né, além das pautas puramente sindicais, as pautas da sociedade que a psicologia está envolvida, a questão manicomial, a questão da saúde mental, a questão da inserção dos psicólogos em diversas políticas públicas. Então é esse um pouco a minha trajetória, digamos assim, que me qualificou de alguma forma para estar concorrendo na função de presidente ao Conselho Federal de Psicologia. E essa concorrência com o presidente é pela chapa Cuidar. Queria que você apresentasse também um pouco da chapa, né, brevemente, onde ela está presente, qual que é uma concepção geral da chapa. O Cuidar da Profissão, ele nasce no meio dos anos 90, com uma discussão. Existia um modelo de psicologia que era hegemônico, tanto do ponto de vista, digamos assim, de uma expectativa social em relação ao psicólogo, como a própria psicologia era muito dirigida
a uma parte da população brasileira, legitimamente, a gente nunca tirou a legitimidade, que era o modelo do consultório, né, o psicólogo dentro do seu consultório, que é legítimo, né, não tem nenhum problema nisso, mas a gente, nesses anos, a gente discutia que era necessário ir além disso, era necessário que a psicologia fosse uma ciência e uma profissão a serviço da sociedade brasileira, a serviço de construção daquilo que a psicologia tem potência de uma sociedade, para o progresso da sociedade brasileira, né? Então era necessário que a psicologia atingisse outras áreas, atingisse o conjunto da população brasileira, e aí o caminho disso são as políticas públicas, né? De certo modo, esse foi um acerto muito grande do Cuidar. Nós começamos essa discussão no meio, para o final dos anos 90. Nós, fazendo essa discussão, nos dirigimos à categoria e ganhamos, né, nós fomos vitoriosos em processos eleitorais, passamos a dirigir alguns conselhos regionais, passamos a dirigir alguns conselhos, também o Conselho Federal de Psicologia, e fomos ao longo desses anos implementando um pouco esse desenho geral que a gente chama de compromisso social da psicologia, esse mote geral, essa ideia geral de um compromisso social. E, de certo modo, a gente pode dizer que foi uma ação vitoriosa, né? A psicologia se expandiu através de políticas públicas, então a gente tem hoje psicólogas e psicólogos atuando em diversas áreas, em todo o território brasileiro, na área de saúde mental com grande protagonismo, né, principalmente porque também nós lutamos pela luta antimanicomial, né, pela desinternação, então isso foi criada uma rede substitutiva, porque o psicólogo e a psicóloga tem uma importância, a psicologia tem uma importância, tem um alto grau de protagonismo. Isso, de certo modo, mudou o desenho. Hoje nós temos cerca de 60 a 80 mil, dependendo do cálculo, psicólogas e psicólogos atuando em políticas públicas diretamente. Então, isso se conformou como um campo de trabalho importante e que também apresentou à sociedade uma outra psicologia. Okay. E acho que isso então, assim, eu estou falando dessa origem do Cuidar para dizer que, nesse tempo todo, nós discutimos a continuidade. Acho que é um grupo político que se dirige à psicologia. A gente não... a gente encontra, digamos, a nossa forma de atuar nas entidades da psicologia, e temos colocado essas entidades para atuar nesse grande desenho, né, da psicologia para todas as pessoas, através de políticas públicas e através de todas as áreas, sem nunca desprezar as áreas mais tradicionais da psicologia, que também nos interessam. Então, costumamos dizer que toda a psicologia nos interessa, evidentemente, desde que praticada com ética e cidadania. Ok. Rogério, nessa perspectiva, eu queria que você falasse um pouco também sobre o que é, afinal, o sistema Conselhos, né? Como é que ele funciona e como é que essa proposta que a Chapa Cuidar tem de compromisso social, enfim, das prioridades que vocês têm de ação, como é que ela pode realmente acontecer na prática dentro dessa estrutura? Então, veja só, sistema conselhos é um jargão que foi o Cuidar que colocou, que inventou, né? Porque quando nós assumimos o conselho lá nos finais dos anos 90, assim, o conselho ele é tecnicamente, juridicamente uma autarquia, né? Então a gente tem uma autarquia, e o sistema de eleição era um sistema que havia eleições nos conselhos regionais, e os conselhos indicavam a composição do Conselho Federal. Até hoje, vários conselhos de outras profissões funcionam desta forma. Nós inventamos o que a gente chama de consulta, né? Porque na verdade não é uma eleição, porque a lei não prevê eleição, né? Nós fazemos uma consulta e temos um pacto político de aceitar o resultado da consulta e compor a direção do Conselho Federal pela chapa, né, pelo grupo que ganhou esse processo de consulta, né? Inclusive é um tema importante, porque a gente precisaria mudar a lei para garantir esse processo democrático, né? Mas por enquanto a gente tem mantido, o conjunto das chapas tem mantido esse pacto de garantir a eleição para o federal como consulta direta. Então isso forma o que a gente, daí, a partir disso, forma o sistema Conselhos, que hoje é formado por 23 conselhos regionais e pelo Conselho Federal de Psicologia. Para que ele funcione como um sistema,
nós também, ao longo desses anos, fomos reinventando o nosso jeito de funcionar. Né? Por exemplo, nós temos reuniões regulares, todo ano, 2 vezes por ano, do que a gente chama de APAF, que é uma Assembleia Política e Financeira, né, de controle político financeiro, que é com a participação de todos os regionais. Enfim, a gente tem buscado garantir uma unidade nacional, uma articulação. Lógico, o Brasil é diferente, né? Como é que funciona a APAF? Né? Que é uma... Tem representação de todos os conselhos, que se reúne durante 3 dias, 2 vezes por ano, e que analisa digamos, a vida financeira e a vida administrativa, e também a vida que a gente chama da vida política, né? Ou seja, quais são as propostas, como é que se articulam os diversos conselhos dentro de determinados temas, né? Então, por exemplo, nós inventamos uma coisa que se chama anos temáticos. Então, todo ano a gente escolhe um tema que ele é percorrido por todos os conselhos, com as suas especificidades. Então, por exemplo, nós tivemos o ano temático da educação, da psicologia e interface com a educação. Então, esse ano, todos os conselhos se orientam para discutir o tema da psicologia na educação, psicologia escolar, etc, etc. Nós já tivemos o ano dos direitos humanos, então tem uma campanha de direitos humanos que passa também para nesse mesmo sentido, né, que seja articulado nesse mesmo sentido. Ou seja, a gente busca o tempo todo a participação dos conselhos regionais, estando no Conselho Federal, ele funciona como uma peça de articulação das ações de todos os conselhos, para que elas para que elas respeitem as especificidades e as características regionais, mas que eles não sejam cada um fazendo o que quer, ou fazendo coisas desarticuladas na contramão dos outros. Então esse é o esforço para que o Conselho funcione como um sistema. Para implementar as ações que a Cuidar acredita que devem ser as ações do Conselho, as prioridades, aquilo que cabe ao Conselho realmente fazer enquanto Conselho Federal de Psicologia, que mecanismos que vocês pensam utilizar? É a APAF, os COREPs, os anos temáticos? Tem alguma outra iniciativa que vocês pretendem aplicar? Então, acho que nós temos, assim, o que nós já temos implantado é um conjunto de coisas, né? Por exemplo, o que orienta, digamos, a gestão do Conselho? A primeira orientação é o Congresso Nacional de Psicologia, que tira diretrizes, ele elege, né, as principais diretrizes em todas as áreas. Esse ano nós dividimos em 3 eixos, né? E essa é a primeira organização. Então, nós já temos a decisão do CNP. Como é que foi construído o CNP? Ele foi construído através dos congressos regionais, e os congressos regionais anteriormente foram construídos também com ampla possibilidade de participação, inclusive com eventos preparatórios, eventos livres, ou seja, a gente convida a categoria para esta participação e constrói o que as decisões do CNP. Inclusive, nós temos uma preocupação muito grande, porque na nossa avaliação crítica, em relação à outra gestão, é que eles não só não cumpriram o que o CNP definiu, mas que em alguns momentos descumpriram diretamente o que o CNP definiu. Por exemplo, a nossa filiação ao LAPS, a União Latino-Americana de Psicologia. O CNP apontou como a continuidade da ULAPS, né, da filiação ao LAPS, e essa atual gestão desfiliou o Conselho Federal de Psicologia da ULAPS. Né? Então, é uma forma, digamos, que a gente não acredita. A gente acredita que deve seguir as orientações e as teses aprovadas pelo CNP. Mas isso, evidentemente, esse esforço de participação, ele precisa continuar, né? Então, nós, por exemplo, quando a gente organiza os anos temáticos, é uma forma de atuação que tem 2 mãos, não é só a gente contando para as pessoas ou dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer, né? Mas a gente convida os psicólogos e psicólogos a virem debater conosco e a atuarem nesse processo. E esse funciona, por exemplo, o processo de orientação que nós fazemos também, né? Não é uma orientação de cima para baixo. O Conselho Federal sabe o que tem que fazer e diz para os psicólogos o que tem que fazer.
mas a gente constrói mecanismos de participação, de pesquisa, para que se formate o que é, digamos, uma prática aceitável, a melhor prática psicológica possível, e depois isso é divulgado, isso é trabalhado como definições digamos assim, deste processo, né? E como a gente está falando de participação, né, e a ideia justamente é trazer também as perguntas dos psicólogos, enfim, eu quero te perguntar justamente isso. Quais são os seus mecanismos para estimular essa participação? Né? Como é que as necessidades dos psicólogos que estão aí espalhados pelos 4 cantos do Brasil vão ser realmente ouvidos? E, além de ouvidos, como é que isso pode ser encaminhado? Como é que pode ser dado ação a essas necessidades que são apontadas pelos psicólogos? Olha, eu acho fundamental pensar o seguinte: o papel do Conselho Federal, o Conselho Federal tem 22 conselheiras, né, conselheiros, e funciona em Brasília como sede. Então ele é um papel, fundamentalmente, um papel articulador desse esforço com os conselhos regionais. Então isso para a gente é uma coisa que precisa deixar muito clara, é muito fundamental, né? Por isso o respeito à PAF, por exemplo, por isso a nossa crítica também à gestão anterior, que de certo modo, na nossa opinião, nós temos apontado isso nas nossas críticas, né, no nosso processo, não só eleitoral, mas anterior ao processo eleitoral, de que essa desarticulação da PAF tem muito prejuízo por conta disso, né, porque a instância federal é uma instância também articuladora desse esforço que é feito em cada conselho regional. Nós temos uma outra forma de articular, que é articular o conjunto das entidades da psicologia. Porque a psicologia tem os conselhos, tem o movimento sindical, tem associações científicas, associações profissionais. Hoje nós temos 23 entidades nacionais da psicologia. E nós constituímos um fórum, que é o FEMPB, né, que é o Fórum Nacional o Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia, que também faz esse esforço, né, em cada área específica, todo mundo junto, todo mundo reunidos, articulados, respeitando os espaços e as características, digamos, institucionais de cada entidade, certamente unindo força para atingir esses psicólogos. Esses psicólogos não são atingidos o tempo todo pelo conselho, né? Eles são atingidos, por exemplo, quando eles se filiam a uma dessas entidades. Então, os psicólogos que trabalham na área da formação, os professores e também alunos, e também gestores na área da formação. Tem uma entidade que chama ABEP, que coordena esse esforço, que faz, né, que promove seminários, encontros, textos, enfim, debates, etc., e se dirige a esses psicólogos. Os psicólogos, nós temos a ABRAPE, por exemplo, que é os psicólogos da área educacional e escolar. Também faz um esforço de filiação, congresso, etc., etc. Então, o tempo todo, o Conselho Federal tem este papel de buscar um espaço, de ser um articulador, de ser um potencializador disso. Nós temos os grandes congressos, como o Congresso Nacional, o que a gente chama de congressão, né, o Grande Congresso Ciência e Profissão, e também é um esforço não só de dar visibilidade, de receber os trabalhos, de expor os trabalhos, mas aproveitar esses momentos para ser fóruns de discussão, etc. E eu queria só fazer um adendo, que evidentemente, nós precisamos, o mundo está mudando, hoje tem a questão da tecnologia, né, mas a gente gostaria de, primeiro, recusar essa ideia de que o espaço da tecnologia é um site que você acessa, clica lá, e tem uma orientação. Então, né, você clica um botão e diz, você tem que fazer isso, você tem um curso tal, você tem que fazer isso. A gente acha que o que é interessante na rede é a possibilidade das pessoas participarem, então elas têm que se apropriarem dessas ferramentas, enfim. Então, está na nossa plataforma também, nós desenvolvermos um esforço muito grande de introdução, né, de articulação dessas diversas ferramentas de participação, mas também formando a psicóloga para que ela se aproprie também dessas ferramentas. Né? Não basta lá ter como é que ela usa a rede, como é que essa rede interage, como é que se usa as redes de WhatsApp,
né, para que isso também se constitua em espaços de encontro, né, não uma relação bipessoal, porque tem uma concepção de informática, né, ou de site, que é uma orientação que é bipessoal. Eu, isolado, lá no meu canto, faço um pedido, né, ao grande oráculo Google, né, e aí eu recebo essa informação. Então o conselho não é para fazer isso. O conselho é para utilizar essas novas ferramentas para promover mais encontro, para promover mais discussão, para promover mais decisão coletiva, para agrupar também as pessoas e não só individualizá-la, né? Minha relação é direto com o conselho, juntar os dois espaços, o virtual e o presencial. Rogério, quando você fala da Chapa Cuidar e das propostas de ação, vem muito essa fala, né, justamente voltada à participação, né, articulação entre as entidades, né, tem muito disso na marca da Cuidar. Eu queria que você falasse um pouco, pensando nessa marca, em qual é a marca da gestão da Cuidar, quando um psicólogo, né, vamos imaginar, tentar ilustrar uma situação aqui, quando um psicólogo, seja ele recém-formado ou com bastante tempo de atuação, procurar o conselho, né, seja para uma orientação quanto à sua atuação de trabalho, sobre o seu serviço, sobre a sua colocação profissional, como é que vai ser essa cena, né, estando a Cuidar na gestão do conselho? Enfim, olha, acho que assim, pensando no papel do Conselho Federal, porque assim, as comissões de orientação, cada regional tem, né? Então hoje você liga para qualquer regional, você tem um assistente técnico capacitado, então, que te dá as informações, né? Seja informações técnicas, básicas, sobre como fazer isso, como fazer aquilo. Existe um sistema de orientação também feito por profissionais, né, que pode dizer, eu tenho uma dúvida sobre como eu atuo, como é que eu não atuo, enfim, tem essa dimensão que é dessa relação direta. O Conselho Federal precisa fazer com que isso tudo tenha um caráter nacional. Então, o esforço da atuação do Conselho Federal é que tem um caráter nacional, porque as questões são as mesmas e os psicólogos são os mesmos. Claro, tem especificidades regionais, mas a gente não pode ter o psicólogo sendo orientado de um jeito no Rio Grande do Sul e um outro jeito em São Paulo, um outro jeito em Minas Gerais e assim sucessivamente. Então é fundamental que essa orientação ela seja feita com uma certa harmonia, com uma certa identidade geral da psicologia. Então acho que esse é um esforço que o Conselho, nessa função orientadora, o Conselho Federal tem que cuidar de articular tudo isso e dar um caráter nacional a este processo. Também a gente não pode pensar a orientação só como uma coisa de perguntas e respostas, né? Eu tenho uma dúvida, faço uma pergunta e tenho uma resposta individualizada. Tem questões que vão muito além disso, tem questões que têm a ver com o próprio exercício profissional. Eu vou pegar um exemplo lá na história. Havia uma grande dificuldade dos psicólogos escreverem, fazerem relatórios, fazerem, enfim, ao se posicionar por escrito, né? Seja por um pedido de um juiz, seja por um pedido de uma autoridade, outra qualquer, seja por um pedido do próprio usuário, do paciente, enfim. Então, isso era assim, o tempo todo vamos lá, as pessoas perguntavam, tinha uma orientação, perguntavam, tinha uma orientação. Então, foi feito um grande esforço de criar quais são as melhores práticas de se comunicar por escrito para o judiciário, etc., né, como registrar as sessões, se fosse... então, tudo isso foi feito e se criou um sistema de orientação sobre isso, um documento nacional de orientação sobre isso, que passou... E quem que fez isso? Não é os iluminados, né? O presidente do Conselho Federal, Rogério Giannini, escreveu lá como é que se tem que fazer isso. Isso foi discutido, foi feito oficinas, foi feito um levantamento, ou seja, teve todo um processo de construção coletiva desse instrumento, e aí a gente ofereceu para a categoria uma orientação de como proceder nos documentos escritos. Então, acho que este modelo é um modelo que precisa ser, evidentemente, sempre há aperfeiçoamentos. Como eu disse, tem as ferramentas hoje de consulta, tem as ferramentas da rede social, tem as ferramentas eletrônicas, mas é fundamental que esse seja o princípio, né? Que a orientação não seja só eu pergunto para você e você me responde.
mas seja uma orientação que, inclusive, inclua a participação de todos. No caso das políticas públicas, tem o CREPOP, né, que é o Centro de Referência de Políticas Públicas em Psicologia. São feitas pesquisas mesmo, né? E como é que é feita a pesquisa? A gente vai pesquisar quem tem as práticas, porque a ideia é que quem pratique, por exemplo, trabalhadores de saúde mental, né, trabalhadores no sistema prisional, né, trabalhadores em outra área, né, porque aí eu estou focando nas políticas públicas. A gente conversa, forma grupo focal, entrevista a gente, vê o que está sendo feito, etc, etc. Tem especialistas que debatem, e isso tudo é um longo processo que acaba culminando numa orientação de quais são as melhores práticas naquela área, né? Então você compreende que vai além dessa coisa só da pergunta e da resposta. Perfeito. Rogério, eu quero te convidar para a gente, agora que você falou um pouco dessa parte da orientação profissional, a falar um pouco também da parte da carreira dos psicólogos, né? Porque a gente acaba tendo contato também com alguns psicólogos que trazem que não percebem muito valor hoje em dia na anuidade do conselho, por exemplo, né? A gente já teve falas falando que o conselho ele é muito mais punitivo do que incentivador da carreira, né? De psicólogos que já ouviram que precisam, então, arrumar um trabalho paralelo, já que não dá para viver da psicologia, ou então que ele só paga a anuidade ao conselho para poder usar o nome psicólogo, né? Qual que é a proposta da Cuidar para que os psicólogos percebam realmente mais valor em estar participando do conselho e também tem essa orientação voltada para a carreira, para o desenvolvimento da profissão mesmo? Olha, é claro que isso nós reconhecemos, acho que qualquer pessoa reconhece, que tem, digamos assim, essa interface, né, do psicólogo formado com o seu conselho, ela nem sempre é um mar de rosas, né? Agora, o conselho, as pessoas falam às vezes muito, tem esse caráter punitivo. O nosso enfoque sempre foi orientação, nunca foi punição. É claro, veja só, quem faz a punição, muitas vezes, é porque o conselho recepciona da sociedade uma reclamação, né? Então, e aí nós precisamos levar a cabo aquilo que foi denunciado, né? E aí tem Agora, essas denúncias também nos orientam, por exemplo, essa questão dos documentos escritos foi feita por quê? Muita gente se complicava no laudo, né? Faziam, por exemplo, davam um parecer em não conformidade com o que era esperado, com o que a justiça, por exemplo, espera, etc. Isso gerava uma reclamação contra a psicóloga ou psicólogo que fez esse documento. Então isso transformou. Em vez de a gente só ficar reclamando ou punindo, etc, etc, etc. Caso a caso, a gente criou um sistema que oferece, todo psicólogo tem acesso a esses documentos, vai lá, entra no site, baixa, então ele tem uma orientação muito precisa, e assim em diversas outras áreas, né? Mesmo na questão do arquivamento e do registro das sessões, como é que por quanto tempo ele... Então isso tudo tem orientação, que é uma forma de não chegar à punição. E a punição não é por fiscalização, normalmente, né, não é porque o conselho sai, por exemplo, nós nem temos, como tem outros conselhos, aquele famoso carro, né, escrito fiscalização, nós não temos isso. Né, nós da psicologia abolimos isso e transformamos isso, é lógico, quando a sociedade, nós fazemos fiscalizações, mas as nossas fiscalizações, elas são basicamente fiscalizações de serviços, fiscalizações que tem, por exemplo, nós fizemos inspeções nas comunidades terapêuticas e temos o resultado das inspeções nas comunidades terapêuticas. Como já fizemos no passado inspeções em hospícios, como fizemos inspeções em locais que atendem criança e adolescente em conflito com a lei, como nós já fizemos em presídios, ou seja, então o enfoque não era ir lá fiscalizar a psicóloga, mas era ir lá fiscalizar se aquele serviço oferecia condições para a sociedade, que são serviços em que atuam psicólogos, por exemplo, unidades terapêuticas, são, em princípio, para atender pessoas com algumas com distúrbios, ou com alguma doença mental grave, etc., ou com problemas de uso abusivo de drogas. Então, isso é uma área da psicologia. Engloba uma área da psicologia.
Então a nossa coisa não é assim, lá é fiscalizar os psicólogos, mas fiscalizar o serviço. Né? Então eu acho que o enfoque não é fiscalização, o enfoque é orientação e é fiscalização dos serviços, né? E não a fiscalização da atuação específica do psicólogo. Agora, essa coisa da mensalidade é sempre muito difícil, por isso que nós nos orientamos sempre por fazer assembleias que aprovam o valor da mensalidade, então a gente procura, chama amplamente, etc., etc., a fim de que as psicólogas e os psicólogos participem do processo de analisar as contas e propor a mensalidade, a anuidade, perdão, ideal. Né? Agora, evidentemente que sempre tem essa dificuldade, né? As pessoas têm inserções diferenciadas na psicologia, ganham diferentemente, então, só que a anuidade, ela é a mesma para todo mundo, né? Vamos deixar de lado um pouco, talvez, essa questão da anuidade, de qual seja o valor, mas com relação a essa orientação para o mercado, porque o psicólogo, enfim, seja ela qual for a anuidade, possa pagar por ela. Existe algum projeto, ou até mesmo um papel do conselho, fazer uma orientação para o psicólogo de como se colocar no mercado, como levar sua carreira, enfim, existe isso, existe essa possibilidade no conselho de fazer, talvez, algum encaminhamento, alguma orientação nesse sentido também? Então, veja só, isso é sempre uma situação delicada, mas eu diria o seguinte, a formação é papel das entidades formadoras, né, da graduação, da pós-graduação, então é muito enganoso essa coisa de, por exemplo, a atual gestão do Conselho Federal inventou isso, inventou um negócio, um site chamado Orienta-Psi, e que lá oferece uma série de cursos. Entre esses cursos, tinha um curso para ligado à criança e adolescente que chamava de menor infrator. Né? Então, assim, por que eu estou chamando isso? Né? Primeiro que não existe menor infrator há pelo menos 10 anos no debate de quem lida com políticas públicas de criança e adolescente, né? De proteção à criança e adolescente. Então, menor infrator há muitos anos. E por que isso estava lá? Porque o Sistema Conselho resolve oferecer cursos. Como é que eu ofereço um curso? Eu vou oferecer um curso que o Bruno e você dão. Com qual legitimidade que eu credencio vocês como um curso legítimo para o Conselho estar oferecendo? Né? Então, a nossa orientação é, como eu disse, nas políticas públicas através do CREPOP, nas outras políticas através dos anos temáticos, através de orientação, através, né, digamos, o fortalecimento da psicologia enquanto uma ciência, uma profissão a serviço da sociedade, né, convencendo os gestores públicos, trabalhando em fóruns de gestão, de participação, a presença do Conselho de Psicologia em conselhos da gestão dos serviços públicos, no Conselho Nacional de Saúde, no Conselho Nacional de Assistência Social, mantendo esse diálogo com os gestores, mantendo o diálogo com o legislativo, para que a profissão seja fortalecida, ganhe espaço, ganhe notoriedade, ganhe relevância social, e isso tudo vai ser, de um lado, o mundo corporativo absorvendo psicólogos, e, de outro lado, as políticas públicas também absorvendo o campo de trabalho. Né? Então, você entende a delicadeza de você dizer, não, o conselho vai fazer orientação profissional. Com qual equipe? Com qual abordagem? Né? Com qual expertise? Né? Então, eu acho que isso fica longe. Agora, o Conselho pensa nessa questão e pensa em mecanismos mais amplos, por exemplo, a gente atua fortemente na questão da formação. Né? Nós temos opinião sobre a formação, temos uma entidade que chama ABEP, que congrega os trabalhadores, os psicólogos na questão do ensino de psicologia, para melhorar o currículo, para debater com o MEC as mudanças curriculares, para fiscalizar as entidades formadoras de forma que elas, de fato, cumpram o que elas dizem para o MEC que é fazer. Então, tem todo um esforço político, social, de articulação, para que a qualidade da formação seja garantida pelas entidades formadoras. Né? Imagina a gente forma mal os psicólogos e depois eles vão lá no conselho ter uma atuação profissional, enfim, uma qualificação profissional melhor. Não sei se essa era a sua pergunta,
mas se não for, você, por favor, me pergunte. Pode deixar. A gente tem uma última pergunta que é dessas padrão da Academia do Psicólogo que a gente está fazendo para todas as chapas, e a gente tem bastante perguntas também. Então eu vou fazer essa última pergunta, e aí à medida que o pessoal também for falando, quiser alguma complementação, a gente tem mais perguntas também, a gente vai aprofundando nessas questões. Essa última pergunta que eu tenho é com relação ao estereótipo da psicologia, que a gente tem ainda, né? Muita gente tem vergonha, às vezes, de acessar os serviços da psicologia, sejam eles onde for. Né? Muita gente ainda acredita que é coisa para doido, tem vergonha de ir até um psicólogo, né? Não entende realmente os benefícios de contar com essa atenção. Como é que a Chapa Cuidar percebe isso? E vocês têm também alguma proposta? Né? Sei lá, a gente fala às vezes daquele exemplo da campanha do Outubro Rosa, né, que fala dos cuidados com a saúde física, né? Porque não talvez uma campanha que falasse também da saúde emocional, enfim. Como é que vocês percebem essa visualização que a sociedade em geral tem da psicologia e como é que vocês pretendem talvez enfatizar isso ou não? Então, a gente tem no nosso programa, inclusive está lá numa das respostas que a gente enviou para o site de vocês, né? Que é pensar um pouco dessa coisa da visibilidade da psicologia, né? Em relação ao estereótipo, eu queria dizer assim, que quando eu me formei, era um pouco era diferente do que é hoje. Eu não me formei há tanto tempo assim, me formei em 98, né? Que eu, como disse, apesar de ser um pouco velhinho, eu comecei mais tarde, né? E tem a ver com o início da nossa conversa, né, que foi quando eu disse o seguinte, o psicólogo tinha um estereótipo naquela época, que era esse estereótipo do fale-me mais sobre isso, né, que era a ideia de quase como um psicólogo que era uma espécie de médico, né, e o modelo era exatamente esse, um único modelo, um modelo que era esse mais próximo à psicanálise, né, dessa imagem social construída. E esse modelo foi migrando. Né? E como é que se migra? Primeiro, com as pessoas que tiveram contato de fato com a psicologia. Veja o que aconteceu com as Olimpíadas. Né? Pela qualidade do trabalho, né? Porque assim, não é uma questão de propaganda, é uma questão de relevância social. Pela qualidade do trabalho, muitos atletas estão dizendo, olha, eu me beneficiei, seja aqui do psicólogo no grupo, né, porque seja um psicólogo fora da coisa, eu fui fazer análise, então tem vários modelos de psicologia nas falas de alguns desses atletas, enfim, que eu acho que contribuíram muito, enormemente para essa ideia de que a psicologia possa estar ligada a outras coisas que não seja essa ideia da loucura, né. Por outro lado, nos é interessante também que as pessoas pensem que o psicólogo é o sujeito que possa estar pensando a questão da loucura, né? Como eu disse assim, do modelo manicomial para o modelo da rede substitutiva, teve uma migração, né? No modelo manicomial era o psiquiatra que importava, né? Então tinha o psiquiatra, tinha a enfermagem, e às vezes tinha um psicólogo ou não, ninguém fazia a menor questão. Na rede substitutiva, né, nos CAPs, no consultório na rua, no consultório de rua, nas comunidades, nas residências terapêuticas, o psicólogo e a psicologia têm uma relevância diferente disso. Mas eu acho que é um debate que tem a ver com diversas frentes, né? Tem a ver da nossa articulação com o legislativo, né? É fundamental que a gente entenda a Casa Legislativa, porque tem uma série de projetos, às vezes, que a gente acha bom e tem muitos projetos ruins, né? Então a gente precisa ter uma articulação com o Poder Legislativo para que quando eles forem legislar em relação à psicologia, legislem corretamente, né? Por exemplo, a área da educação é muito claramente isso, né? Às vezes tem um vereador, um deputado que quer fazer programas de identificação de crianças violentas na escola. Isso não interessa a psicologia. A psicologia não é para fazer previsão de quem vai ser delinquente quando tiver 20 anos de idade, né? Nós não acreditamos nisso. Mas tem bons programas que têm a ver com a presença do psicólogo na educação, no ensino, no sistema de ensino, e não medicalizando criança. Então tem essa interface. Tem interface com o movimento social. Acho que você trouxe um exemplo muito bom na sua fala, que você falou agora das Olimpíadas, né, que pela relevância social do trabalho qualificado feito por uma série de psicólogos do esporte, esse assunto acabou vindo à tona, muita gente passou a conhecer o trabalho do psicólogo do esporte, começou a valorizar esse trabalho,
E claro, a gente está falando de Olimpíadas, de algo que o mundo todo está vendo, e aí é óbvio que fica isso mais na cara de todo mundo. Mas pensando que a psicologia tem várias áreas, assim como a psicologia do esporte, que são imensamente relevantes socialmente, como é que o Conselho poderia ajudar as pessoas a talvez reconhecer isso, né? A relevância social do trabalho de todas essas áreas. É com propaganda, é com marketing, é fazendo uma campanha? Como é que vocês pretendem pensar isso? Como é que a gente mostra a relevância social do trabalho do psicólogo para as pessoas que ainda talvez não tiveram contato com essa prática? Eu acho que primeiro é cuidando que essas práticas sejam boas, de fato, né? Quando a gente cria referências para o psicólogo, quando a gente estabelece referências para as políticas públicas, quando a gente faz anos temáticos, por exemplo, discutindo a psicologia clínica, você gera tanto um debate interno, né, de dar referências para uma boa prática, como você movimenta setores da sociedade. Quando você completou a pergunta falando disso, eu estava falando da relação com o legislativo, mas tem a relação com o poder público e com as políticas. Nós temos o tempo todo, em diversas frentes, atuado junto, por exemplo, aos Ministérios da Educação, ao Ministério da Saúde, nos fóruns, né, de controle social, que é como uma forma também da gente oferecer, né, e divulgar boas práticas também para os gestores, né? E com o próprio movimento social, o movimento popular, com o movimento organizado, com o movimento sindical, tudo que tem organização na sociedade, tudo que é orgânico à sociedade, a gente precisa ter uma interlocução da psicologia, e o Conselho tem espaço e tem condição de fazer isso, e apresentar essas boas práticas e referenciar as boas práticas. Eu vou citar um exemplo. Em 2012, com 50 anos da psicologia, nós fizemos a Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, que foi um grande sucesso. Teve no EMB, mais de 15 mil pessoas visitaram, nós tivemos... E como é que foi organizada essa mostra? Nós organizamos, assim, nós fomos atrás de todas as práticas da psicologia do Oiapoque ao Chuí. De todo o Brasil tinha gente. Tinha grupos que trabalhavam com indígenas. Eu fiquei sabendo lá, por exemplo, um grupo de psicólogas que trabalhavam com as mulheres escalpeladas da Amazônia. Não sei se você já conhecia esse trabalho. É um pouco chocante, né? Tirei as crianças da sala, mas assim, os barcos no norte do país é um veículo de transporte majoritário. E algumas mulheres têm enroscado no motor e têm os cabelos arrancados. Isso gera uma série de problemas, né? De ordem física, emocional, de imagem, etc. Então, um grupo de psicólogas começou a desenvolver um trabalho psicossocial, formando grupos, etc. Se tinha uma tecnologia de atenção para esse tipo de grupo, coisa que eu não sabia, pouca gente sabia, e que muitos gestores de saúde não sabiam, e ficaram conhecendo através da amostra. Então, a amostra não é uma única coisa, é um exemplo de como você pode apresentar a psicologia para a sociedade, para gestores, para o judiciário, para o legislativo, o que são as práticas psicológicas que inovam, que têm eficácia, que têm... enfim, quais são as boas práticas de psicologia? Nós fizemos em comemoração um grande evento. Agora, isso não precisa ser feito em grandes eventos, pode ser feito permanentemente, né? Descobrindo essas práticas, apresentando através de vídeos, através de exposições itinerantes, ou seja, a gente pode ter, e isso está no nosso programa, um conjunto de estratégias de o tempo todo estar apresentando a psicologia exatamente através, não uma discussão, porque a coisa da propaganda em si, às vezes a gente tem um certo fetiche, né? A gente faz uma propaganda dizendo, olha, a psicologia é legal. Bom, é legal para quem, como, etc., né? Mas esse trabalho cotidiano de apresentação da psicologia, apresentação das práticas psicológicas que são eficazes, que têm relevância social, já cumpriram muito disso, né? Hoje eu acho que se a gente fizer uma pesquisa sobre a imagem da psicologia, ela já não é a mesma coisa do que há 20 anos atrás. Certamente não é igual a 20 anos atrás. Ok. Eu vou começar, Rogério, a fazer algumas outras perguntas que a gente já recebeu. Eu vou fazer aqui a seguinte pergunta, vamos lá. Gostaria de saber como a chapa
se posiciona em relação ao trabalho de psicólogos com coaching? Na verdade, isso eu vou emendar com uma outra pergunta, porque eu acho que talvez você possa responder de uma vez só. A gente tem uma pergunta que também pergunta sobre essas outras práticas integrativas da psicologia, né? Falam de acupuntura, né, que já é reconhecida pela medicina chinesa, falam do Ayurveda, que é reconhecido na Índia e que auxiliam no tratamento, né? E que ainda é muito rechaçado pela psicologia, considerado de lado. E aí eles perguntam... Eu queria separar as práticas alternativas da coaching, né? Porque coaching não é prática alternativa, né? Qual é a posição, qual é a visão da chapa? Vamos lá. Primeiro, que eu acho que esse debate do coaching está muito presente também, pelo Conselho Federal, nessa atual gestão, ter soltado uma resolução que coloca o coaching como não sendo de uma prática da psicologia, né? Eu queria dizer que a gente, da chapa, discorda disso. Assim, então a gente acha que é uma prática da psicologia? Sim, a gente precisa construir com a categoria mais nitidamente e tomar uma decisão mais claramente, porque são práticas que têm a ver com mais de uma profissão. A psicologia tem uma série de práticas que são de intersecção com outros profissionais. Na área, por exemplo, de recursos humanos, isso é um quadro bastante bem estabelecido. Acho que até com muito menos crise do que já teve no passado, né? Então, o coaching entra na mesma situação, ou seja, a gente tem que desenvolver um processo. Agora, foi absolutamente fora de sentido, neste momento, sem nenhuma discussão, sem nenhuma... tirar o coaching como uma prática psilegítima, né? Então, nós somos a favor de que essas práticas encontrem espaços de discussão, encontrem espaços de articulação, que a gente consiga deixar mais nítido, deixar mais preciso qual o desenho, e assumir isso como possibilidades da psicologia, porque tem práticas que são exclusivas da psicologia, por exemplo, os testes, né? E tem práticas que são da psicologia em intersecção com outras profissões. Eu acho que é o caso tipo do coaching. Sobre essas outras práticas, a acupuntura, por exemplo, a gente já tem normativas sobre isso, né? O que aconteceu foi que, de algum momento, a gente disse assim, é uma prática da psicologia, e outras profissões dizem assim, não é da psicologia, é disso, daquilo. Então, a ideia é que a acupuntura seja uma prática possível aos psicólogos, que eles podem introduzir nos seus processos de atendimento, mas não quer dizer que seja uma prática exclusiva da psicologia. Eu vou ler a pergunta sobre essa questão, eu acho que talvez possa ilustrar melhor o que a pessoa está dizendo. Né? Do que as pessoas estão perguntando. Outro dia li um caso de uma psicóloga que foi advertida simplesmente por sublocar a sala em local onde se oferecia terapias integradas, ou alternativas, como ironicamente são chamadas essas práticas que até a OMS reconhece. Achei isso extremamente equivocado. Podemos sublocar onde queremos? De que forma são feitas essas investigações? Vamos lá, olha, veja só, o que é reconhecido pela OMS, o que é reconhecido pelo Ministério, são as PICs, as práticas integrativas complementares, tá? Então você vem lá na Tenda Paulo Freire, em toda atuação, todo evento envolvendo o Ministério da Saúde, tem a coisa lá da Tenda Paulo Freire, em que mostra uma série de práticas comunitárias, integrativas, que populações ribeirinhas, populações urbanas, né, populações da floresta, enfim, atuam. Então tem lá a bezedeira, a garrafada, o chá, não sei das quantas, isso tudo como práticas integrativas e complementares. Isso é assumido pela OMS, assumido pelo Ministério da Saúde do Brasil. É diferente de dizer o seguinte, o psicólogo vai benzer, ou vai impor as mãos, ou vai fazer, né, enquanto prática psicológica. Para uma prática ser reconhecida como psicológica, ela tem que passar pelo estatuto de uma ciência e de uma profissão. Então, ela tem que ser regulamentada, né? Eu não conheço pessoas que, atuando em práticas integrativas, foi punida. É uma política do Ministério.
Agora, se eu, na minha prática de psicólogo, eu falo, eu sou psicólogo, eu posso fazer acupuntura, porque já está regulamentado. Agora, eu vou fazer isso em uma outra prática que não é ironicamente chamada como alternativa, porque neste momento ela não pode ser assumida como... Se alguém da psicologia disser isso, meu querido psicólogo vai estar mentindo. A gente não pode dizer assim, então você vai... Eu não tenho nenhum preconceito contra essas práticas, acho que essas práticas são práticas possíveis na sociedade, elas têm efeitos curativos, efeitos... enfim, tem todo um debate social, antropológico, etc. O que eu não posso é associar isso ao exercício profissional. Eu sou um psicólogo benzedor. Eu não tenho nenhum problema quanto às benzedeiras, né? Eu sou um psicólogo e atuo com chá não sei das quantas. Pode ser muito bom. Eu não posso associar, porque não é uma prática da psicologia. Como eu disse, eu não conheço ninguém que foi punido por estar envolvido com práticas integrativas e complementares da forma como a OMS, da forma como o Ministério da Saúde no Brasil regulamentou. Né? Então, coisas diferentes. A questão foi só, nesse caso, da pergunta, né, que era se eu posso locar uma sala, enfim, em qualquer lugar, tudo bem, esse não vai ser o motivo de uma punição ou algo nesse sentido. Eu acho que assim, a punição geralmente ela é feita quando o usuário, como lá atrás, assim, em grande parte dos nossos processos éticos, veja só, são processos éticos. Por quê? Porque um usuário se sentiu ofendido. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa acolher a reclamação do usuário e permitir que o psicólogo e a psicóloga se defenda amplamente, etc., como são as práticas. Se em algum conselho regional não está sendo adotado esta prática de ampla defesa, etc., há algum problema com esta comissão ética desse conselho. Precisa ser... Por isso que eu digo, o papel do federal, o federal ele é só instância recursiva, ele não faz processo ético, né? Então, o papel do federal é, quando o processo foi, de alguma forma, falho, etc., ele tem o recurso ao federal. Mas, antes disso, é importante que a gente oriente e articule quais são as boas práticas também dos conselhos, no sentido da orientação e no sentido da fiscalização e dos processos éticos. Os processos éticos são, digamos assim, um dos pontos centrais da existência dos conselhos, porque a sociedade tem que reclamar. Senão a sociedade reclamaria direto na delegacia de polícia, né? Ela reclama de onde ela reclamaria? Para um juiz, né? Então ela reclama para o órgão da classe. Né? Eu acho isso bastante interessante. É claro que a gente não vai só punir, a gente pode ter nós estamos experimentando, por exemplo, processos que a gente chama de justiça restaurativa. Né? Você pode chamar as partes, conversar, ver o que aconteceu, orientar ali na hora, ou seja, não necessariamente você precisa desenvolver um processo ético, ritual, que vai necessariamente ou absolver ou dar algum tipo de punição. A gente pode trabalhar isso de uma maneira mais humana. Mas eu queria dizer assim, como responsabilidade de um gestor, de um possível gestor, se ganhar as eleições do Conselho Federal, eu diria, o Conselho precisa acolher as demandas da sociedade quando ela se sente ofendida por um profissional que, naquele momento, esta pessoa, este grupo, entendeu que foi mal atendido. Né? Então, nós temos que dar vazão a isso. A gente não pode simplesmente dizer assim, não, mas veja bem, a senhora não entendeu direito o que a psicóloga falou, a gente não pode sair na defesa da psicóloga a priori. A gente tem que acolher. Como acolher a defesa da psicóloga produzida por ela mesma, né? Com o mesmo peso, né? Com o mesmo... nós temos mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. A atual gestão está sendo classificada como uma administração que prioriza o social e esquece dos psicólogos. Né? Tinha uma outra pergunta aqui falando que... Eu sou oposição à atual gestão, né? Ok. Tem uma outra pergunta que depois a Carolina mencionou, que resumiu o que estava querendo dizer antes, em relação a isso, de que a psicologia clínica e o mercado na psicologia também é importante, não só o social. Como é que vocês entendem essa questão, né? O social versus o mercado, versus a colocação profissional, enfim. O mercado é social também. Eu não conheço, não reconheço um mercado que não é formado pela sociedade, né? Eu acho que
Por exemplo, nós lidamos com o mundo, por exemplo, também com o mundo das ideias e dos valores, né? Isso tudo pode ser trabalhado bem ou trabalhado mal pelo chamado mercado, né? Então eu não reconheço o mercado como uma coisa fora da sociedade, né? Se prioriza hoje, por exemplo, brinquedos eletrônicos em lugar da participação da criança no convívio com a família, isso tem a ver com o mercado, com a sociedade, com valores, né? Isso não é só uma questão de se a gente vende mais tablets ou vende menos tablets, né? Acho que é uma questão social e cultural. Então eu gostaria de não reconhecer essa ambivalência entre mercado e sociedade, né? Isso serve para a gente pensar o mercado como um produtor de valores sociais. Por exemplo, a psicologia se posiciona, e o nosso grupo tem concordância com isso, pegando essa questão da criança, contra a propaganda dirigida diretamente à criança. Porque, de um lado, a gente diz assim, a responsabilidade é dos pais de educarem, mas a propaganda é dirigida direto à criança, né? O Juquinha aparece lá na propaganda dizendo, Juquinha, faça isso, peça para sua mãe isso, faça aquilo, né? E aí isso cria uma demanda social para a infância que vai pressionar a família, vai pressionar a família de baixa renda, vai pressionar a família de alta renda até um determinado comportamento. Isso é pensar a sociedade e o mercado como uma interface. Por outro lado, a gente não pode pensar numa psicologia não ética, uma psicologia que vai atuar segundo demandas do mercado. Se o mercado demanda, por exemplo, a sociedade demanda que a psicologia classifique pessoas entre as que podem e as que não podem estudar, classifique pessoas que são normais ou anormais, a gente recusa esse papel da psicologia. A psicologia, para nós, não é uma ciência classificatória que vai ser usada para justificar as diferenças sociais, as diferenças raciais, as diferenças salariais de grupos do Brasil, que existem na sociedade brasileira. Ao contrário, a gente vai questionar essas diferenças, entendê-las como um fenômeno histórico e social, e não como um fenômeno ligado à personalidade. É uma personalidade vagabunda que não quer trabalhar, né? Existe uma sociedade que exclui milhões de pessoas do trabalho, né? É disso que nós estamos falando, do compromisso social da psicologia. Por outro lado, o chamado compromisso social que o Cuidar da Profissão desenvolveu foi um grande sucesso, inclusive, em relação ao mercado de trabalho dos psicólogos. Como eu falei para vocês, nós temos 80 mil psicólogos e psicólogas atuando em políticas públicas, que era um campo que não existia 20 anos atrás, né? Então, essa articulação nossa de apresentar uma psicologia que pudesse, por exemplo, atuar nos CAPs, por exemplo, né? Os CAPs não existiam. Em parte, eles existem hoje por esforço, inclusive, dos psicólogos e psicólogas que foram lutar na luta antimanicomial, por exemplo, né? Então, isso gerou um campo de trabalho gigantesco, né? Hoje o nosso esforço para pensar uma boa atuação do psicólogo na interface com a justiça, na interface com a questão da criança e do adolescente, é sempre um esforço que, quando bem sucedido, gera políticas públicas para isso e gera contratação de psicólogas. Então, essa dicotomia entre uma preocupação social e uma preocupação com as psicólogas e o exercício profissional é uma falsa dicotomia. Nós temos enfrentado isso de maneira clara, aberta. As pautas, digamos assim, que tem a ver com as condições de vida, de exercício profissional e de trabalho das psicólogas são enfrentadas pelas nossas gestões do Cuidar, de maneira clara e aberta. Eu sou um sindicalista que estou migrando para a vida dos conselhos e certamente saberei articular essas duas dimensões. É claro que, por exemplo, quem que constitui advogado para a defesa da categoria? Quem que faz mesa de negociação? Eu faço isso há alguns anos, eu sei. Quem que faz mesa de negociação com o Sindosp, com o Sindocil, com o Sinange, que são sindicatos patronais da psicologia? É o sindicato. Não existe espaço para o Conselho de Psicologia, nem o federal, nem os regionais, irem lá na porta da Fiesp e propor uma mesa de negociação. Quem faz isso é o sindicato, né? Então, portanto, nesse quesito,
que são as condições de vida, do exercício profissional e de trabalho, o Conselho tem sabido, soube nas nossas gestões, e saberá, certamente, fazer isso articulado com o movimento sindical, fortalecendo o movimento sindical para que ele continue defendendo as condições de trabalho dos psicólogos, né? Então, por isso que eu falo, eu não vejo uma dicotomia, né? Não vejo nem entre fiscalizar corretamente, orientar, né, com ênfase na orientação, na ênfase na produção de referências, e, ao mesmo tempo, cuidar das condições de trabalho das psicólogas, porque nós faremos isso estrategicamente, com ferramentas diferentes, nós faremos isso com articulações diferentes para cada campo. E, certamente, o movimento sindical terá uma relação privilegiada se essa chapa for eleita, essa nossa chapa Cuidar da Profissão 23 for eleita. Ok, a gente tem uma outra questão aqui, que se refere a bandeiras partidárias, né? Se é legítimo que o Conselho apresente, se posicione, enfim, partidariamente. Eu não conheço nenhuma bandeira partidária do Conselho, né? Se alguém puder me apresentar, eu não consigo. Evidentemente que as pessoas que fazem parte do Conselho têm diversos partidos, né? Aliás, esta ideia de que os partidos fazem parte de algum problema da sociedade brasileira é uma ideia muito ruim, né? Porque não existe democracia em lugar nenhum do mundo que não existam partidos políticos. Nos Estados Unidos, na França, no Brasil, na Argentina, na Alemanha, existem partidos políticos e as pessoas, de uma maneira cidadã, se filiam a esse ou aquele partido, né? O que muitas vezes os nossos adversários, principalmente de uma das chapas, né, eu não vou ser deselegante ficar citando as chapas, né, mas uma das chapas que já fez debate aqui, a outra ainda vai fazer, tem feito, que eu acho que é de uma maneira, inclusive, aproveitando o pior da nossa atual conjuntura, que é tentar jogar a psicóloga contra a política, né, quando o exercício da psicologia é um exercício em si político, né. Ele é sempre um exercício que tem um impacto na sociedade. Mesmo que você esteja lá no seu consultório atendendo uma criança, tem um impacto na sociedade. Por bem ou por mal, né? Se você atendê-la bem, se isso gera um impacto naquela comunidade, etc. Se você está atendendo num determinado serviço, esse impacto é imediato e constante e visível o tempo todo. Então, essa ideia de que existe, digamos, um partidarismo, é uma ideia... evidente que nós temos posições em relação à sociedade. Nós, por exemplo, defendemos contra a redução da maioridade penal. É uma cláusula pétrea para a gente, né? Porque entendemos, inclusive, que a psicologia ela tem que estar no processo de atenção à criança e o adolescente em conflito com a lei, e não mandar esse adolescente em conflito com a lei para a prisão, onde o psicólogo nem chega, né? Então, até essas pessoas que fazem esse tipo de discurso precisam reconhecer que se eles não fizessem, se eles não querem, se eles são a favor da redução da maioridade penal, por um ódio social, por uma interpretação errônea, né? Eles deviam reconhecer, já que eles falam tanto em defender o mercado de trabalho, etc., eles deviam reconhecer que a não internação da criança e as medidas socioeducativas empregam muito mais psicólogos do que mandá-los para campos de concentração. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de crítica, não o psicólogo que fez a pergunta, viu? Eu não estou respondendo ao psicólogo, a psicóloga fez a pergunta. Estou respondendo um determinado tipo de crítica que vem de chapas, né? E que se fosse pensar pragmaticamente, eles iam pensar, puxa, as políticas de criança e adolescente geram colocação profissional para as psicólogas, e não o contrário. Então, tentando resumir aqui o que você falou, posicionamentos políticos, como com relação à maioridade penal, enfim, ok, a chapa concorda e se posiciona, mas posicionamentos partidários a favor de este ou aquele candidato, em favor deste ou daquele partido, não enquanto conselho. Não enquanto conselho, absolutamente não, e também a gente não pode ficar fazendo, enquanto chapa ou enquanto gestão, caça às bruxas, né? A gente não pode ficar lá entrando no Facebook e falar assim, mas você votou no tal partido, então você está fora do conselho. Até porque a gente tem uma pluralidade. Eu queria dizer uma coisa aqui, com risco de ser deselegante, mas eu não posso deixar de dizer assim. Existe uma chapa aqui em São Paulo que fica o tempo todo dizendo coisas do tipo assim, o cuidar em São Paulo é partidário. E o sujeito que é candidato
há 2 anos atrás, foi candidato a deputado federal por um partido. Então, ele é candidato a presidente pelo Conselho, e há 2 anos atrás foi candidato a deputado federal por um partido político. Só pode ser. Né? E atua como assessor de um deputado federal. Eu não tenho nenhum problema. Um psicólogo que é assessor de um deputado federal pode fazer parte do Conselho? Claro. Eu vou criminalizar uma pessoa que trabalha no parlamento, por exemplo? Não tem sentido fazer isso. O que não dá é para fazer esse tipo de crítica, né? Dizer que o cuidar da profissão é partidário e eu não. Só que quem foi candidato a presidente, quem foi candidato a deputado federal foi o candidato a presidente da outra chapa. Estou falando aqui no âmbito do estado de São Paulo. Né? Mas era só assim, para dizer, para exemplificar como essas discussões podem ser distorcidas, né? Então, assim, resumidamente, as posições sociais e políticas da chapa, elas são a partir da psicologia. Nós não estamos lá dizendo que a gente é a favor a gente é contra a questão da cura gay, porque a gente é partidário, ou porque a gente é a favor dos gays assim. Tem uma discussão epistemológica, tem uma discussão psicológica sobre isso. Porque a psicologia não é uma ciência que pode sair classificando comportamentos que são humanos de doença ou não doença. No caso da homossexualidade, das relações homoafetivas, das subjetividades não heteronormativas, como a gente poderia chamar hoje, né, que quando foi feita a resolução, lá em 99, a gente chamava de homossexualidade. Hoje a gente diz assim, as relações afetivas que não são heteronormativas, né? Do ponto de vista da ciência psicológica, a nossa posição está correta. E é disso que nós estamos falando. Então, nós nos dirigimos à categoria, nós nos dirigimos à praça pública para dizer assim, somos a favor de gay, contra gay. Nós não fizemos isso. Nós fomos na psicologia, enquanto ciência, enquanto profissão, e dissemos aos psicólogos e às psicólogas, vocês não podem oferecer tratamento à homossexualidade na época, ou a sexualidades não heteronormativas, a gente poderia dizer hoje. Vocês não podem oferecer tratamento porque não é doença. Então, é falta ética oferecer tratamento. Nós estamos falando de psicologia, não estou falando de causa social. É claro que essa posição da psicologia tem um impacto na sociedade. O movimento LGBT, por exemplo, saúda essa posição como uma posição progressista que diminui a violência sobre eles. Então, tem efeitos práticos de menos gente sendo massacrada, menos gente sendo discriminada, menos gente perdendo emprego, menos gente apanhando na rua, sendo mortos nas ruas. Né? Mas é psicologia isso não é bandeira política. Tendo visto o avançado da nossa hora, eu vou fazer uma última pergunta, que a gente tem aqui do outro psicólogo, e a gente segue para o encerramento. A pergunta é a seguinte: o que a chapa tem como proposta para os psicólogos do trânsito? Então, nós temos um grupo muito interessante de trânsito, porque, na verdade, o trânsito na nossa proposta e na nossa prática, já vem sendo construída assim, ele está incluído num conjunto de outras funções de exercício profissional que tem a ver com os testes psicológicos. Então, está no bojo disso. É muito complexo esse tema, mas eu resumiria dizendo o seguinte: primeiro, o trânsito precisa ser uma política pública de mobilidade social, de mobilidade urbana e mobilidade de mobilidade de modo mais amplo, né? Então, o trânsito não pode ser resumido a uma coisa assim: se eu faço exame uma vez por ano, uma vez cada 5 anos, ele tem que ir além disso, né? E os trabalhadores do trânsito se beneficiariam muito se a gente conseguisse transformar as políticas de trânsito como um sistema de políticas de mobilidade e de trânsito, enfim, como uma política pública, né? Essa interface do sujeito do trânsito ficar ligado a uma determinada clínica, que o credencia, etc., não tem sido uma prática boa. Nós temos atuado, inclusive, do ponto de vista de várias entidades, em conjunto com os trabalhadores de trânsito. Aqui em São Paulo, o Conselho Regional, dirigido por nós, tem um grupo permanente de psicólogos e psicólogas do trânsito e envolvido com outras atividades que envolvem os testes psicológicos.
e tem produzido isso, né, tem produzido uma série de propostas, inclusive nesse sentido, né, de pensar o trânsito como uma política pública, de pensar o trânsito para além dessa coisa só, se dá o laudo para a carta ou não dá o laudo para a carta, né, mas pensando o psicólogo, a psicóloga inserida na educação pelo trânsito, ter políticas de acolhimento das vítimas de trânsito, porque vejam assim, o trânsito produz uma quantidade enorme de vítimas da sociedade, não são, né, e para onde eles vão? Bom, vão para o sistema único de saúde se for uma emergência, né, mas este agravo, ele pode ser pensado a partir de uma política que pense, por exemplo, lembra que eu falei das mulheres escalpeladas, né? Elas são, isso a gente pode pensar, por exemplo, uma política de acolhimento, de atenção às pessoas que foram vítimas do trânsito. Os dois tipos de vítimas do trânsito, né? As pessoas que foram feridas porque alguém o atropelou e as pessoas que foram causadores de acidentes. A gente vai fazer o quê? Só puni-los? Né? Vamos lá, pune. Né? Paga a cesta básica, se for, não. Ou a gente vai acolher essas pessoas, a gente vai ter uma política sistemática, e certamente isso é uma coisa que geraria muitos postos de trabalho dignos para as psicólogas do Brasil. Ok, Rogério, quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Quero te fazer também um convite, na verdade, para continuar esse bate-papo ao longo da semana. Na página da cobertura das eleições, na Academia do Psicólogo, a gente tem algumas perguntas que foram deixadas lá para a chapa cuidar. O pessoal que está assistindo também pode continuar fazendo perguntas, enfim. Quero te convidar para continuar essa conversa com os psicólogos lá, já que hoje o nosso Hangout está terminando. E, por favor, se você quiser deixar algum recadinho final para o pessoal, fique à vontade. Ok. Primeiro eu queria, de uma maneira humilde, pedir o voto das psicólogas e psicólogos do Brasil para a nossa posição, para a nossa chapa 23, cuidar da profissão, avançar a psicologia com ética e cidadania, o nosso nome completo, dizer às psicólogas que o movimento cuidar da profissão tem uma expressão nacional, nós temos 23 regionais que estão em um processo eleitoral, e o Cuidar da Profissão tem em 18 desses regionais chapas, geralmente identificada como Cuidar da Profissão, ou que estão apoiando o Cuidar da Profissão federal, e a gente pede esse voto de confiança para que a gente possa retornar ao Conselho Federal de Psicologia, né? E dizer que nós somos oposição, que muita gente faz uma certa confusão, e como nós somos situação no estado de São Paulo, por exemplo, né, como no estado de Minas, e somos oposição federal, tem gente que faz assim, algumas críticas a gente que, na verdade, poderiam e deveriam ser feitas à atual gestão, que é do fortalecer a profissão e não do cuidar da profissão. Mas é isso, pedir o voto e dizer que nós produzimos, tanto o que está no site de vocês, uma série de ideias e propostas para a profissão, né, para o avanço da profissão, e dizer que isso foi construído a duras penas, né, com muita discussão, com muita participação, e que isso, e se vocês olharem o conjunto das nossas propostas e olharem o conjunto do que foi definido pelo CNP, pelo Congresso, vocês veem que tem muito diálogo ali, tem muita proximidade ali, né, e dizer que a gente está propondo, inclusive, ganhando as eleições, uma das nossas propostas é uma comissão permanente, independente, de acompanhamento das ações e decisões do Conselho Federal de Psicologia. A gente quer que a categoria, o tempo todo, inclusive com auditagem externa, acompanhe tudo o que nós estamos fazendo, tanto do ponto de vista financeiro, administrativo, mas fundamentalmente do ponto de vista do que foi definido e decidido pelo CNP e o que vai ser, de fato, implementado. Então, o que está no CNP é a nossa grande orientadora, e o que nós produzimos se articula muito claramente, muito bem definidamente com o que foi decidido pelo Congresso Nacional da Psicologia. Nós prezamos isso, prezamos a participação de todas e todas, e prezamos os processos democráticos dentro da profissão. É isso. Ok, Rogério, obrigada, boa noite para você e boa noite para todo mundo que está assistindo, e continue acompanhando na Academia do Psicólogo.
Um abraço e tchau, tchau. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos que estão nos ouvindo.